Rapaziada, tamo juntos aí, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença entre o capital erótico e o capital moral. Eu acho que o primeiro termo vocês devem conhecer, inclusive tem um livro, né, que se chama Capital Erótico, mas capital moral eu confesso que eu não conhecia, descobri na página do Orlando Costa, um salve aí pro Orlando. Se vocês não conhecem o trabalho dele, peço para vocês acompanharem lá no Insta, né, onde ele é mais forte, ele posta mais conteúdo. Nós aqui, a gente posta mais aqui no YouTube, né. Eu não sei se ele tem canal no YouTube, inclusive ele já foi no Redcast, eu não lembro da gente ter falado sobre isso. Então o capital moral, rapaziada, basicamente vai ser para o homem principalmente o que a gente conhece por cavalheirismo. E para a mulher vai significar ser uma moça mais conservadora ou, nesse caso, recatada. Claro que o capital moral, ele diz respeito, prestem bastante atenção. A primeira coisa que a gente tem que determinar logo de cara aqui é que, ainda mais hoje em dia, homens e mulheres procuram, no que diz respeito, quando eles querem relacionamento sério, casamento, tanto um capital erótico e um capital moral equilibrados. Né? Nesse caso, a mulher vai querer um cara que seja moralmente interessante para ela ser namorada dele. Né? A mulher não vai normalmente querer namorar com um cara que é cafajeste, com um cara que não presta. Esse cara ele pode ter um capital erótico muito alto, mas ele tem um capital moral baixo. E você percebe que as coisas se encaixam, né, rapaziada? E o homem faz a mesma coisa. No que diz respeito ao relacionamento casual, estou generalizando aqui, claro que eu não tenho como trazer uma perspectiva individual, é impossível abordar todos os contextos, então a gente tem que generalizar e falar em tendências. Atualmente, normalmente falando, quando as pessoas estão interessadas e inclinadas a algo mais casual e não têm o objetivo de levar aquilo adiante, tanto homens e mulheres vão valorizar principalmente o capital erótico, em detrimento do capital moral. Agora, no que diz respeito a relacionamento, tanto homens e mulheres vão levar em consideração o capital moral para se relacionar com aquela pessoa, não somente ele, tá? Não somente ele. É uma soma de se a pessoa ela é boa para relacionamento, ok? E também de atração sexual que você tem por aquela pessoa. Tanto homens e mulheres fazem a mesma coisa. Como eu disse, no caso para o homem, isso vai ser representado acima de tudo pelo cavalheirismo e para a mulher vai ser representado acima de tudo por ela ser mais recatada. Eu estava falando com um cara recentemente e ele estava comentando comigo que, cara, a namorada dele morre de amores por ele e etc, gosta muito, mas não tem atração. É exemplo de um cara que é meloso, que é bonzinho, ou como a gente chama aqui muito beta. Tanto é que essa perspectiva era que o Alan trazia lá atrás. Tudo se encaixa, só muda o termo, né? Mas seria exatamente essa circunstância. Um cara que ele tem um capital moral muito alto, mas ele tem um capital erótico baixo. Então a garota gosta muito do cara, é um cara excelente para relacionamento, mas a atração sexual dela por ele é muito baixa. E sim, o homem ele gosta de mulheres que têm o capital erótico. Um exemplo, uma garota que é programadora, será que vocês me entendem? É um exemplo de uma mulher que tem um capital erótico alto, mas tem um capital moral baixo. Tem um VSM alto, é muito interessante para algo que seja ali momentâneo, mas para relacionamento os caras não vão levar em consideração. A mulher faz a mesma coisa. É o que alguns caras aí também vão considerar como atração genuína e atração negociada. Seria capital erótico e capital moral. Qual é o fenômeno atual recentemente, que inclusive aquela pesquisa vai ilustrar isso que eu tô comentando para vocês até agora, para vocês verem como as coisas se encaixam, né? É exatamente isso que eu expliquei até agora que eu falei, cara. O que aquela pesquisa mostra? O liberalismo, o progressismo, representa mulheres que normalmente estão valorizando e estão levando em consideração, acima de tudo, o seu capital erótico, estão se erotizando mais. Claro que eu tô falando em tendência, não tô falando de todas, ok? A tendência mudou por conta daquilo que eu já falei um milhão de vezes, que é a revolução sexual. O que é a revolução sexual? Só pra gente recapitular algumas coisas aqui, nesse exemplo de capital erótico e capital moral. Como eu falei, tanto homens e mulheres vão valorizar capital moral e capital erótico para relacionamento, certo? Se estão solteiros e não querem nada sério, o capital moral meio que ele é levado em consideração o mínimo possível. Para a mulher vai ser o cara que é cafajeste, para o homem vai ser a mulher que é promíscua, sei lá, e assim por diante, ok? Agora, no passado o que acontecia em maior medida é que as mulheres, elas meio que não tinham tanta oportunidade, não tinham a disponibilidade para se interessar por um homem pelo seu capital erótico, certo? A menos, é claro, que ele tivesse um capital moral muito alto, porque havia essa dependência dessas características masculinas para a mulher na época, né? Porque a mulher não trabalhava, não havia anticoncepcional, então a mulher não podia meio que se dar ao luxo de escolher um cara que para ela tinha um capital erótico muito alto, que ela tinha muita atração sexual. Muitas vezes acontecia de muitas mulheres acabarem se relacionando com homens, que o Alan abordou isso no livro lá, lembra que eu trouxe para vocês? Já falei sobre isso. O Kevin, a Tânia, o Tyrone. Muitas vezes a mulher tinha que namorar com um cara, se relacionar com um cara, né, que era um bom provedor,
um bom cavalheiro, romântico, que ela tinha muita compatibilidade não sexual, que tinha um capital moral muito bom, mas que muitas vezes ela não tinha atração por esse cara. Né? E a revolução sexual, por conta disso, faz o quê? Arrebenta com o capital moral da mulher, principalmente. Sacrifica. Né? E a mulher, consequentemente, surfando nessa onda, né, influenciada por isso, fazendo essa escolha, decide abandonar o seu capital moral. Porque o capital moral ele foi demonizado pela revolução sexual. Hoje em dia as mulheres são muito mais erotizadas e a dinâmica se inverteu. Atualmente, o que acontece é que, como eu falei, as pessoas primeiro vão se relacionar de forma íntima para depois descobrir e levar em consideração o capital moral daquela pessoa. A tendência atualmente moderna é essa. Primeiro você transa, depois você pergunta o nome, digamos assim, é isso que eu quero dizer. Atualmente. Então, primeiro que as pessoas levam em consideração é o capital erótico, homens e mulheres. Depois que você vai ver se essa pessoa tem um capital moral, claro, se houver interesse em relacionamento, depois que você vai levar em consideração o capital moral dessa pessoa, para ver se ela vale a pena para ser um namorado ou namorada. É por isso que um homem que hoje em dia, não sempre é claro, mas muitas vezes, se ele tentar ser cavalheiro, se ele tentar ser valorizado pelo seu capital moral, provavelmente ele vai ser ele vai ser visto como trouxa. E acima de tudo, é claro que o capital erótico, o principal elemento dele é a atração física, tanto para homens quanto para as mulheres. Pesquisas mostram também, ok? O interesse das pessoas nas baladas, por exemplo, que é um exemplo de ambiente onde as pessoas estão procurando alguma coisa mais casual, o que elas mais levam em consideração é a aparência ali. Tá? Não é exclusivamente isso, não é 100%, mas é sim uma grande parcela do capital erótico ou da atração sexual, a aparência, tanto para homens quanto para as mulheres. O feminismo ele é interessante principalmente para os homens que têm um capital erótico mais alto, por causa do que eu acabei de explicar. Se as mulheres estão se erotizando mais, estão levando em consideração isso ao selecionar um homem, porque é meio que um efeito um efeito natural, né? No passado a mulher não tinha muita essa oportunidade, então isso hoje em dia é levado muito em consideração. A mulher tinha que levar, principalmente antigamente, sacou? Principalmente antes da década de 60, o capital moral do cara. E aí, exatamente, para os homens que têm um capital erótico mais alto, para eles é mais interessante justamente o feminismo, porque esses caras vão surfar na onda da revolução sexual e até descobrir se vai ser namorado, se vai haver um relacionamento, ele já aproveitou bastante. Muitos caras têm essa perspectiva das coisas. Na verdade, não existe demonização do cavalheirismo, existe a demonização do capital moral da mulher. Porque, inclusive, dentro do relacionamento, isso é também visto de maneira pejorativa, seja antes dela conseguir ou seja depois que ela conseguiu. Agora, pela parte do homem, o cavalheirismo, na verdade, a dinâmica se inverteu, sacou? Antigamente, na verdade, o que era observado era o capital moral, nesse caso, pela parte do homem, da mulher também, o cavalheirismo, acima de tudo, para depois decidir se iam se envolver com mais intimidade. As pessoas, tanto homens e mulheres, gostam das duas coisas. Não tem aquele ditado? Como é que é? Dama na rua e puta na cama, não é isso? Pois é. É um exemplo do que seria o capital erótico e o capital moral. Sacou? A mulher é a mesma coisa. A mulher, ela quer um cara que ela tenha bastante atração e o capital erótico alto, mas ao mesmo tempo, nem na hora do relacionamento, ela vai querer que o cara seja romântico e cavaleiro também, em alguma medida. O que vocês acham, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem aí nos comentários e hoje tem Redcast? Acho que tem, tá? Se tiver, a gente se vê lá mais tarde. Falou!